competições durante, provavelmente, o mês de janeiro, fevereiro, sem pressa, sem nada. E nesse meio tempo pode acontecer alguma proposta, um jogador solicitar para ir jogar. Eu acho que quem analisar o projeto do Palmeiras vê claramente que o Palmeiras prioriza muito jovens em evolução, não necessariamente, talvez, por momento. Você pode, às vezes, ter um Rafael Veiga que saiu, voltou. Você tem um Vitor Luiz lá atrás, saiu, voltou. Você vê o Palmeiras investindo, o Zé Rafael, se não me engano, abril, maio, que eu peguei a preferência dele e a gente conseguiu manter. O Arthur, maio para junho, a gente adquiriu. Já vimos conversando algumas situações de jogadores jovens que a gente viu. Acabei de dizer aqui, o Matheus, há 2 anos atrás, a gente já vinha tentando, já vinha conversando. E quando eu falo 2 anos, a gente ficou 2 anos conversando com o pai dele, empresário, Botafogo, até uma hora de conseguir. Talvez o Matheus, você tem ali Felipe, você tem Bruno, vai ter um crescimento, né? Vai ter um crescimento importante. Esse ano talvez um aprendizado, ou por mérito dele, ele vai jogar, tomar conta, aí tomara que aconteça também. Mas é assim, o Palmeiras vem fazendo o Palmeiras de agora e do futuro. E assim a gente vai conseguir se manter sempre no nível que é o que a gente projeta de competição. Matos, boa tarde, feliz ano novo. Também. Apesar desse número alto dos jogadores que você já justificou que ao longo do ano talvez fique um pouco mais enxuto, e além dessa negociação que talvez possa acontecer ainda com o Ricardo Goulart, a depender das condições financeiras também, há a possibilidade do Palmeiras trazer um outro nome de peso? A possibilidade é interessante, eu não vou citar nomes, né? Mas grandes jogadores aí, mundo afora, até surpreendentemente, tomando a iniciativa de ligar no Palmeiras. É porque às vezes a gente não tem a necessidade, porque na característica nós já temos aqui jogadores, mas isso vem acontecendo, isso mostra que o que a gente vem fazendo muita coisa boa aqui, não só acertos, tem erros também, mas muita coisa boa vem acontecendo. Eu acho que a gente está sempre aberto, a gente nunca pode fechar um elenco, né? Até porque a gente está falando aqui de uma situação de jogador, querer manter e tal, de repente um sai, chega uma coisa absurda, a gente acaba vendendo, ou então, tomara que não, uma lesão, a gente tem que repor, ou até mesmo um jogador que a gente não esperava que viesse em uma certa condição, e acontece de vir. Então a gente sempre fica aberto, a comissão está feliz com o que tem hoje na mão, nós conseguimos suprir nas características necessárias a todos aqueles que foram pedidos por eles, e acho que o Palmeiras está muito bem no momento, podendo sim ter alguma mexida, sem problema nenhum. Boa tarde, Matos. Feliz ano novo também. Eu queria que você falasse, campeão brasileiro, né? Sempre tem aquela pressão. Você acha que esse ano vai vir uma pressão maior para o Palmeiras, sabendo, né, que já foi o campeão do ano passado, e mesmo você dizendo que ele não é o favorito, tem alguma meta que é principal, algum campeonato que é prioridade para o Palmeiras esse ano? Acho que desde quando eu estou aqui em 2015 é pressão atrás de pressão, né? Eu até falo um fato curioso. Pressão aqui eu tomei até dando volta olímpica, né? Você vai ali, a torcida olha, pô, vocês estão passando muito rápido aqui, para lá na outra. Pô, Matos, agora de novo estou passando lá, pô, Matos, manda trazer o troféu aqui, pô, e xinga. Então a pressão aqui, ela é constante, é uma característica do clube, né? E uma pressão muito forte, em alguns momentos chega até insana, mas também a alegria de estar aqui, de conviver das vitórias também é maior do que qualquer outro situação. Então assim, eu acho que a gente sabe que o palmeirense ele é exigente, a gente sabe que o que ficou para trás passou, e eu digo isso muito aos jogadores também, aos funcionários. Fomos campeões, só que acabou, passou, acabou, agora nós temos que pensar, olhar para frente. Eu me cobro muito também, eu já esqueci, acabou, ficou, comemoramos muito, e agora a gente tem que pensar no que vem pela frente. E o que está em primeiro lugar é o Campeonato Paulista, e assim a gente vai tentar fazer as vitórias e quem sabe conseguir mais títulos. Matos, aqui. Muito nas redes sociais também, a gente acompanha muito. Uma das questões que são mais recorrente é o uso da categoria de base, até por o Palmeiras ter tido um ano muito bom em 2018 com os garotos. E poucos, ou talvez nenhum, tem a oportunidade no time profissional hoje. A gente viu que vocês subiram o Ian para treinar, mas, enfim, tem o Pedrão, que provavelmente vai ser emprestado. Eu queria entender, você já falou algumas vezes desse projeto de rodar os jovens para eles ganharem experiência e poderem voltar mais prontos ao Palmeiras.
Queria entender para você como que você faz essa análise da categoria de base. Para você hoje todos precisam de mais rodagem mesmo, ou é uma questão de posição? E como que você analisa, por exemplo, a comparação de a torcida, ele gastou 20 não sei quantos milhões no Carlos Eduardo, que estava no Egito, que ninguém sabe, e a gente tem 2, 3 iguais na base e não usa. Como que você recebe esse tipo de crítica da torcida? Eu não recebo porque eu não vejo mais, eu já vou responder, né? Não tem. Se tivesse, a gente não faria, né? Então, assim, a avaliação, na verdade, ela não é minha, ela é avaliação técnica. Quem avalia se o jogador está em condição e maturidade de atuar é a comissão técnica. E ninguém mais, ninguém melhor do que eles, que está dia a dia, que pode dizer se o jogador A, B ou C da base está pronto para jogar. Agora, que bom, né, que você está me perguntando, né? Não sei quantos anos você cobre o Palmeiras, vocês aqui. O Palmeiras, dificilmente a gente vai lembrar de um período em falar em categoria de base, a não ser nos momentos que infelizmente é o que acontece na maioria dos clubes, dos grandes clubes de futebol brasileiro. Base é usada quando não tem dinheiro ou está já próximo de tragédia, vamos tirar todo mundo, pôr os meninos para jogar. E o Palmeiras não vem acontecendo, é o atual campeão brasileiro, e mesmo assim tem uma forte cobrança pela base, porque está um projeto de excelência. Palmeiras conseguiu depois, na sua história, não teve um projeto de excelência como teve na base. Esse projeto começou ali em 2015, e se você analisar o projeto, 2015 nós priorizamos sub-15, sub-17, sub-13, sub-15, sub-17. O sub-20 a gente comprou pronto, Mina, Roger Guedes e vários outros aí, né? A gente foi comprando, como estão fazendo ainda, Arthur Cabral, e outros aí, Matheus, e outros que a gente vai fazendo. Esses meninos foram crescendo. O que não pode é o que eu já vi. A gente está vendo o jogo aí do Sub-17, e às vezes o comentarista, às vezes o repórter, às vezes o crítico, tá vendo? Tem que botar os meninos para jogar. Pô, Sub-17, um menino de 15 anos, nós temos que botar para jogar. Calma, né? Então eu acho que o torcedor pode ter certeza e convicção que quem está olhando os garotos é nossa comissão técnica. Você citou aí do Ian. O Ian, ele não tem estrutura física até o momento para atuar no profissional. E eu vou te provar isso. O ano passado a gente subiu ele, que a gente estava com a dificuldade de jogador de velocidade, e ele lesionou muito, acabou o ano lesionado, inclusive desfalcou o nosso time sub-20. Então, muitas vezes, mas o menino joga demais. Sim, mas ele está jogando lá na base. Aí ele sobe aqui e às vezes ele demonstra no dia a dia. Ninguém faz a transição como o Palmeiras. Vocês que estão aqui, todo dia tem um profissional treinando no campo e tem uma categoria no outro. Todo dia tem o nosso treinador do profissional conversando com o treinador do sub-20, do sub-17. Todo dia, 4, 5, 6, 8 meninos do sub-17 ou do sub-20 entregam e vão treinar junto. Só que quem vai avaliar se esse menino está pronto é a comissão técnica. Aí é com eles. Se tiver, hoje a gente pode dizer, o Palmeiras hoje vai contratar, o Palmeiras observa o mercado, mas o Palmeiras observa a base. E se na avaliação da comissão técnica a base supre, o Palmeiras não traz. Se está trazendo é porque na avaliação de quem está olhando todo dia o jogador, conhecendo emocionalmente o jogador, porque às vezes o jogador joga, mas emocionalmente o jogador não está pronto. Fisicamente o jogador às vezes não está pronto. Acabei de dizer do Ian, por que o Ian vai fazer a pré-temporada? Porque precisa ganhar massa, precisa crescer. É mais ou menos o trabalho que a gente fez com o Johan o ano passado, certo? Para o Johan ter conseguido jogar bem o ano passado, 2017, o Johan passou por esse trabalho. Então são coisas que às vezes o torcedor, o crítico que não está no dia a dia sabe, e a gente está aqui para falar isso mesmo. Mas pode saber que quem avalia se o jogador vai jogar ou não, quem avalia se o jogador que foi contratado ou não é melhor do que o que está aqui, sem dúvida a comissão técnica, e eles têm a nossa confiança para fazer tal situação. Está claro? Está claro? Está claro? Desculpa, Matos. Boa tarde, feliz ano novo. Você também. A competição que se avizinha agora é o Campeonato Paulista, né? O campeonato que deixou uma cicatriz ano passado, né? Então eu queria saber por parte de vocês qual que é o planejamento para esse campeonato, se às vezes colocar mais garotos da base, colocar às vezes um time misto, exemplo do que outras equipes da Série A já fazem, como é o caso do Atlético Paranaense, por exemplo. Não, o Palmeiras vai jogar com o que tem de melhor, até porque é o campeonato que está na frente. O Palmeiras precisa jogar. Eu vou até fazer uma crítica.
A ideia do Campeonato Paulista é boa, de limitar as inscrições em 26, se o Campeonato Paulista fosse o único no ano, né? Ou então fosse a principal competição do ano. O problema de limitação de 26 e limitar, jogar 5 jogadores da base durante o jogo, né? Tem uma outra lista, mas limita em 5 jogar, faz com que o planejamento do ano ele sofra um pouco. O Palmeiras vai sofrer, as outras equipes, São Paulo, Corinthians, Santos também vai sofrer, porque às vezes você tem que deixar um ou outro jogador sem inscrever durante 1 mês e meio. Isso não é correto, né? Você pega uma Libertadores, que é uma competição talvez a mais importante, tem 30 inscrições. Então, assim, o Palmeiras vai jogar com o que tem melhor sempre, até em respeito à sua tradição, à sua torcida, à sua camisa, o torcedor sócio-avante que vai no estádio, aos atletas que precisam jogar e recebem para isso. Então o Palmeiras sempre vai jogar o que tem de melhor. Agora, quem vai escalar, se vai jogar time A, B, se vai jogar jovem, aí é o professor Felipe, e ele vai fazer o melhor, como sempre sabe fazer. Matos, no Campeonato Paulista criou-se uma marca nos últimos 2 anos de quarta força, terceira, virou moda falar isso. Surgiu lá atrás com o Corinthians. O Corinthians, na época, foi apontado há 2 anos atrás como uma quarta força na chegada do Carille, e o Corinthians acabou sendo o campeão paulista. E hoje, quase que de forma unânime, se perguntar para a crítica em relação ao Campeonato Paulista, a primeira força do futebol paulista é o Palmeiras. Na grande maioria, eu acho que se fizer uma enquete, vai dar Palmeiras. O Palmeiras sente que é a primeira força do futebol paulista? Primeiro que quem diz isso muito é a torcida e a imprensa, né? Não são os clubes. Muitas vezes, lembro um ano passado, o Corinthians foi campeão. 2017, desculpa, esse negócio de quarta força. E aí tinha uma crítica nos clubes. O Palmeiras, tá vendo? Quem do Palmeiras diz que o Corinthians é quarta força ou é o Palmeiras a primeira força? Isso aí é uma avaliação que vocês fazem. O torcedor também, aí vi naquela brincadeira e tudo. Então, assim, o Palmeiras considera que está e busca sempre a excelência e busca sempre ser competitivo. A primeira força é quem ganha, né? A gente vai tentar ganhar, né? Então, se a gente ganhar, nós somos a primeira força. Se não ganhar, não é a primeira força. Então, eu acho que a gente tem grandes adversários. Acho que o Corinthians, o São Paulo, especialmente agora, o Santos também vai começar, tem um grande treinador, né? Então, acho que todos vão se reforçaram bastante. Acho que são grandes equipes, os jogos vão ser muito, muito iguais, independente da equipe, os clássicos principalmente vão realmente ser resolvidos nos detalhes, e que o Palmeiras emocionalmente esteja pronto e que tenha mais sorte e a gente consiga vencer, que é o que a gente busca. Aí sim, se ganhar, a resposta está te dada, e aí é a primeira força. Valeu, gente. Certo? Muito obrigado.